Fala galerinha, seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso vídeo da aula passada, do vídeo passado, onde a gente fez um debug dos nossos dados que foram informados através daquele formulário, um nome, um e-mail e uma senha. Primeiramente, para a gente poder utilizar o banco de dados, o que a gente precisa de fazer? A gente tem que ir no nosso método que a gente dá no nosso banco de dados para saber se tem um banco de dados, se tem umas tabelas. Então a gente vai dar uma olhada no nosso banco de dados para ver se lá no nosso banco de dados tem as tabelas cadastradas para a gente poder utilizar, para poder armazenar os dados, salvar os dados. No nosso Lara CRUD só tem o banco de dados, não tem tabelas. O que a gente tem que fazer? Para a gente utilizar, para a gente salvar, a gente vai rodar um comando para a gente executar as nossas migrations. O que é as migrations? Ela vai criar para nós, lá dentro do banco de dados, algumas tabelas que a gente vai armazenar alguns valores. Nessa aqui, ó, no create, vai criar uma tabela chamada users, onde vai ter um ID, um nome, um e-mail, e-mails verificados e uma senha. O que a gente vai fazer? A gente vai dar um php artisan migrate. Primeiramente, antes de a gente rodar, a gente vai ver se a gente lá no nosso arquivo .env, para saber se nosso banco de dados está setado com o nome certo. Lara CRUD com as letras maiúsculas. Vamos dar uma olhadinha se está igualzinho ao nosso banco de dados. Não, nosso banco de dados está tudo minúsculo. Então a gente vem e altera aqui Lara CRUD. Salva o arquivo. Vamos ver se vai rodar tudo certinho. Deu um erro. Deu um erro no nosso banco de dados. Vou dar uma olhadinha aqui o que significa. Isso aqui é bom acontecer. O que é isso daqui? Isso aqui está falando que o nosso banco de dados ele está um formato onde os nossos caracteres estão muito grandes. Então o que a gente tem que fazer? Para a gente corrigir isso, a gente tem que vir aqui no nosso provider, app service provider, e a gente vai vindo aqui e utilizar um comandozinho para a gente poder alterar esses caracteres. O comando que a gente vai utilizar é para poder a gente rodar as migrations, para poder dar uma forma certa. Toda string ela vai ter um tamanho. Isso só acontece nos bancos de dados lá do MySQL e do MariaDB. É um comando que a gente vai dar aqui. A gente vai pegar do esquema de full string length para setar todas as strings nossas vai ser do tamanho de 191. Vamos salvar. Vamos ver se vai dar tudo certo. Vamos rodar. Ainda deu um errinho. Fala que a nossa tabela já existe. O que a gente vai fazer? PHP artisan db 2 pontos migrate 2 pontos fresh. Deixa eu ver se esse é o comando mesmo. Digitei de forma incorreta. Ele vai dropar nossa tabela e vai executar o comando de novo. Se a gente recarregar aqui, pronto, tá nossas tabelas aqui para a gente poder utilizar elas. Ok, agora nós vamos voltar lá para o nosso código para a gente dar seguimento. Esse aqui a gente não vai utilizar, a gente utiliza só uma vez por enquanto. A migrations também não vamos utilizar. Aqui no controller, o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma variável que essa variável, utilizando o método user, vai receber um create. O request, que está recebendo todas as variáveis, o all, que vai cadastrar tudo que o request está recebendo. Essa variável vai receber todos os inputs que foram informados aqui, o name, e-mail e password. Lembrando que esses dados aqui eles têm que corresponder na nossa tabela user, eles têm que ter aqui também. Se não tiverem esses nomes aqui, name, e-mail e a senha,
vai dar erro no nosso banco de dados. Mas como a gente está preenchendo aqui, tá tudo ok. Aqui embaixo a gente vai pegar essa variável e dar um save, salvar ela no banco de dados. Esse é esse var dump, a gente não vai utilizar ele mais. Então a gente volta aqui, recarrega, vamos ver. Pronto, a tela ficou em branco, então isso quer dizer que não teve nenhum erro e foi cadastrado. Vamos atualizar o nosso banco de dados. Pronto, o primeiro usuário cadastrado. Agora, para a gente ter um retorno, porque quando a gente cadastra, a tela fica em branco, igualzinho apareceu aqui, não tem nenhum retorno, a gente não sabe se cadastrou, se teve um sucesso ou se não teve. Aí a gente dá uma olhadinha no banco de dados, tá tudo ok. Então o que a gente tinha que ter colocado? A gente teria colocado aqui um return redirect, numa rota chamada users index, que após ele cadastrar, a gente vai recarregar a página. Se a gente recarregar a página, vai cadastrar de novo um usuário. Então ok, deu erro porque o e-mail ele está de formato único, ele não pode ter um e-mail igual, por isso que deu esse erro. Então a gente vai voltar aqui para users, esse aqui a nossa tabelinha. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai preencher esses dados aqui, o nome e o e-mail, de forma vindo do banco de dados. O que a gente vai fazer? No método index, o que nesse método index ele faz? Ele lista todos os dados. O que a gente vai fazer? A gente vai criar uma variável chamada users. Essa variável users vai receber um user do models para listar todos os dados. Retornando esse users, ele vai receber um users all. O que esse método all faz? Ele retorna todos os usuários cadastrados no banco de dados. Agora, para a gente devolver ele para a visão, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse users, passar ele aqui, uma vírgula, entre colchetes. A variável user vai receber o users criado aqui em cima. A partir daqui, a gente já vai poder utilizar o nosso usuário aqui. Se eu recarregar nossa página, não nos acontece nada. Então a gente vai voltar lá. Aqui. Para a gente poder mostrar, a gente vai utilizar aspas duplas. Ou aspas duplas não, perdão. A gente vai utilizar colchetes. A gente vai pegar aquela variável chamada user, setinha, e qual é o primeiro campo que a gente está pegando lá do banco de dados? O que tem aqui? Qual é o primeiro campo que a gente vai utilizar? ID, depois name, e-mail. Assim a gente não lista, por questões de segurança. Primeiro vem o ID, próximo user, setinha, name, próximo user, setinha, e-mail. Vamos ver se vai ocorrer, vamos atualizar. Lembrando, tá vendo, ó, que esses dados aqui eram dados fixos. Vamos atualizar, ver o que vai acontecer. Deu um problema de ID. A nossa coluna ID não existe. Só dá uma olhadinha no nosso banco de dados, como é que é. Esse aqui pode ser um probleminha aqui no nosso model. Deixa eu ver se é. User recebe ID. Dá uma olhadinha. Vamos só conferir aqui. Vamos comentar essa parte. Nossa coleção, o ID não existe. Então, galerinha, esse erro aqui que está dando variável user indefinida, o que está acontecendo? Porque a gente está devolvendo aqui todos os dados. Então, se o Ventura no banco de dados tivesse 2, 3, ele ia devolver 3. Só que essa visão aqui, ela não sabe quantos dados ela vai preencher na tabela. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer um for each
na variável recebida, vinda lá pelo método index. Então, o que está vindo o index? Users. Então, a gente vai utilizar users as user. É para a gente dando um apelido para esse users. Um apelido. Aí a gente vai fechar o for each, end for each. Depois da tabela. Dá um Ctrl Alt L para poder indentar. Então, a gente está recebendo uma coleção de dados onde ele devolve um usuário para cada uma dessas posições. Se tivesse 10 usuários, então ele devolver um usuário um abaixo do outro. Gente, vamos voltar lá para a gente corrigir. Vou dar uma olhadinha. Pronto. Nosso usuário está sendo listado corretamente. Gente, agora vamos cadastrar mais um. Para a gente dar uma conferida para ver se está tudo ok. Vamos lá. João Paulo. E-mail. joão123@gmail.com. Senha 1, 2, 3, 4. Cadastrar. Fechar. Olha, o nosso João Paulo está sendo listado na frente. Por quê? Tem um probleminha com o nosso for each. A gente colocou ele no lugar errado. A gente tem que mudar a posição do nosso for each. Então, o nosso for each nós colocou ele de forma errada. Ele tem que ficar antes da nossa tr, para a gente poder corrigir. Aí. Todos os usuários agora listados de forma correta. Vamos cadastrar mais um. João Neres. E-mail dele. João 12345 @teste.com. Senha dele vai ser 1234. Cadastrar. Pronto, o nosso outro João Neres está cadastrado aqui. Vamos dar seguimento. Pronto, nossa criação e a nossa listagem está concluída. Até o próximo vídeo. Não se esqueça de deixar o like, compartilhar. Se gostou, curta, compartilha com um amigo. Deixe um comentário com alguma dúvida. Até o próximo vídeo.